Olá, 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 sejam todos muitíssimos bem-vindos a essa live maravilhosa de 1h45 da tarde. 1h45 da tarde. E aí, meu povo, bora entrando aí. Estou aqui pronto para o trabalho, né? Já vou ter que trabalhar, atender muitas pessoas. Atender várias gentes no escritório, no consultório. Mas antes disso eu gostaria de bater um papo com vocês e falar sobre a vida ascética. Vida ascética. Acho que é um tema muito bom. Eu já estava querendo falar dele há um bom tempo. Essa não é uma live de recomendação de livros, certo? Então não vou recomendar nenhum livro porque não faz sentido para essa live, né? Mas vocês vão ter um grande proveito porque o meu olhar sobre a vida ascética, ele é um pouco particular, tá? A gente vai trabalhar em cima dele, tá bom? Estou aqui esperando algumas pessoas entrarem. Vamos lá. Na live passada, eu falei basicamente sobre um tema que ele faz parte da vida ascética, né? Meio que o tema da educação da vontade, ele tem uma importância muito grande, assim, quando a gente fala de vida ascética, né? Então, primeiro de tudo, assim, o que é que seria a vida ascética? Tá? A vida ascética é um modus operandi de esforço. Esforço para conquistar algo que é árduo, naturalmente é árduo. Então vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos imaginar a seguinte situação, você está querendo começar a trabalhar, né, durante 5 horas por dia. Você não é uma pessoa, você não está acostumada a trabalhar, você nunca trabalhou na sua vida, você está querendo se acostumar a ter essa rotina de trabalhar 5 horas por dia. Perfeito? Quando você está querendo se acostumar, você está querendo realmente ali fazer aquele esforço para conquistar esse hábito. Esse esforço nós chamamos de ascese. Nós chamamos esse esforço de ascese. Etimologicamente, ascese significa o quê? Esforço. Perfeito? Então, nessa live, quando eu vou falar de ascese, eu estou falando necessariamente daquelas coisas que são árduas. Não me é difícil comer uma banana, não é difícil comer uma torta de limão, não é difícil tomar um suco muito bom de maracujá, de uva, enfim. Não, essas coisas, assim, definitivamente elas não são difíceis. Estudar é difícil. Sentar na cadeira e estudar, isso é difícil. Percebe? Agora, comer torta de limão, meu filho, não é difícil. Realmente é uma coisa facílima. Você não precisa fazer esforço nenhum para comer torta de limão. De fato, você não precisa fazer esforço. Então, o que é difícil pra gente? Difícil é aquelas coisas que nos exigem ascese, mortificação. E essa palavra mortificação é muito importante. Vem do latim mortificare, que significa causar a morte. Ou seja, você vai causar... É muito aquela frase de São Paulo, né? É o homem velho contra um homem novo, né? O homem espiritual contra um homem carnal, que ele diz em Romanos, né? Enfim, existe dentro de nós o joio e o trigo. Existe uma inclinação para o bem, existe uma inclinação para o mal, existe uma inclinação para as coisas fáceis, né? Existe a inclinação para as coisas mais árduas. Quando eu falei bem e mal, eu já vou explicar melhor o que seria isso. O que é que seria isso, tá? Mas vamos ficar aqui no fácil e no difícil. Primeiro vamos ficar aqui. Dentro de nós existem 2 inclinações afetivas. Perfeito? O apetite concupiscível e o apetite irascível. O apetite concupiscível, ou seja, uma inclinação afetiva para as coisas mais fáceis, aqueles prazeres sensíveis, comer, beber, dançar, assistir uma série. Essas coisas, entendam, essas coisas não são... não tiram um pedaço, percebe?
E aí existem aquelas coisas que são mais difíceis. Estudar, trabalhar, entende? Fazer uma atividade física. São essas coisas rotineiras do nosso dia a dia. Pensar, meditar, rezar. João Paulo, como é que eu controlo essas tendências? Bem, para que... Prestem atenção aqui. Prestem atenção aqui. Para que eu esteja mais inclinado para aquelas coisas que são mais difíceis, eu naturalmente me inclino ao prazer. Perfeito? Eu naturalmente não me inclino àquelas coisas que são mais difíceis, meu filho. Tu naturalmente não se inclina a essas coisas que são mais difíceis. Naturalmente você se inclina às coisas que são mais fáceis, que causam mais prazer, que causam aquela descargazinha de dopamina mais recompensadora e por aí vai. É assim, assim, é a tua inclinação ontológica, é assim que você funciona. Bote isso na sua cabeça, é assim que você funciona. Perfeito? Então, se eu me inclino àquelas coisas mais fáceis ao invés daquelas coisas mais difíceis, como é que eu poderia aumentar uma e diminuir a outra? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Veja, por onde as informações elas entram? Pelos nossos 5 sentidos. Principalmente pelos olhos e pelos ouvidos. Veja, eu quero parar de comer tanta torta de limão. O que é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, mortificarei, causar a morte da visão. Ah, João Paulo, vou tirar os meus olhos? Não. Você vai evitar olhar para a torta de limão. Eu quero parar de comer torta de limão. Eu vou evitar estar na presença da torta de limão, olhar para a torta de limão, conversar sobre a torta de limão, ouvir algo sobre a torta de limão. Ah, João Paulo, quer dizer que eu vou tapar meus ouvidos e meus olhos? Não, obviamente também não é isso, né? Obviamente também não é isso, né? O que é que você vai fazer? Você vai evitar na medida do possível. Percebe? Você vai mortificar a sua visão, o seu tato, o seu paladar, por aí vai, os seus sentidos. Até que, aquilo que antes era difícil, não vai ser mais tão difícil assim. Perfeito? Aquilo que era antes difícil não vai ser mais tão difícil assim. Aquilo que era difícil não vai ser mais tão difícil assim. E o que é que você vai começar a se acostumar às coisas mais difíceis? Existe esse princípio dentro da gente. É uma balança. Fácil, difícil, fácil, difícil, fácil, difícil. Comer torta de limão não me exige esforço. Estudar exige, trabalhar exige, fazer exercício físico exige. Assistir uma série na Netflix não exige esforço, os outros exigem. Porém, existe um segundo tipo de mortificação, que esse ele é menos falado, mas tão importante quanto o primeiro. Mortificação dos sentidos internos, da imaginação e da memória. E aí que nós evitamos o quê? A curiosidade inútil. Percebe? A curiosidade inútil. O que seria a curiosidade inútil? Eu parar de me meter em qualquer assunto. Falar com qualquer tipo de pessoa. Olhar desnecessariamente para as coisas. Percebe? Isso são curiosidades. Perceba. E você sabe disso. E são curiosidades que elas são absolutamente inúteis pra gente. Eu vou parar de me lembrar de qualquer coisa. A memória. Às vezes vem um sentimento ruim sobre alguma pessoa e a gente fica lembrando daquilo o dia inteiro. Ou seja, a gente não tem um controle interno, interior. A gente não tem um controle cerebral e emocional. Um controle cerebral e um controle emocional. Percebe? Entende? Então, João Paulo, eu me considero uma pessoa muito maliciosa. Claro, você não mortifica a sua língua. Você não se esforça, você não causa a morte, você não pratica a ascese da língua. O princípio da vida, pra gente começar... Vamos lá, vamos entender isso aqui. Para que eu comece a melhorar, a amadurecer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mortificar os meus 5 sentidos. Não dar muita evasão a eles, começar a controlá-los. Assim, básico. Isso assim é básico, mas é muito esquecido hoje em dia.
O segundo é em controlar os meus sentidos internos, minha memória e a minha imaginação. Não me meter em qualquer assunto. Não ficar o dia remoendo, lembrando de coisas. Não deixar a minha imaginação solta. Né? As pessoas elas têm muita propensão ao rancor. Mas por que as pessoas têm propensão ao rancor, ao ressentimento? O que significa ressentimento? Sentir de novo. A pessoa passa o dia todo se lembrando da vez que magoaram ela, que xingaram ela, que alguém não fez o que ela queria. Meu filho, assim, poxa, isso na vida acontece, entendeu? Essas coisas, elas acontecem. Quem nunca foi xingado, ofendido? Você tá entendendo? Assim, óbvio, né? Óbvio, né? Seria melhor que isso não tivesse acontecido. Mas assim, aconteceu. E o que as pessoas elas não sabem é isso. O que aconteceu, aconteceu. Existe a força do nosso presente. E tá em um bom meio para você começar a mortificar a sua memória, a sua imaginação, o ressentimento, a raiva, os pensamentos sexuais pervertidos e que ficam ali na nossa memória, né? Atazanando, eternamente. Eternamente. Qual é o primeiro meio? Qual é o primeiro meio? Qual o primeiro meio? Bem, eu vou começar a falar para mim mesmo, ou seja, eu vou mudar os meus pensamentos, eu vou dar um tônus positivo ao meu pensamento. Mas, bem, isso acontece com todo mundo. Isso é um princípio da psicologia. Bem, isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo, isso acontece. Mas o que importa é o meu presente. O que importa é o meu presente, ora. Não tenho porquê olhar para esses acontecimentos com tanta raiva assim. Pelas vezes que você foi humilhado, pelas vezes que você foi esquecido, pelas vezes que você foi ofendido. Não há porquê ressenti-los tanto. Não há motivo. O segundo ponto, a curiosidade inútil. Eu quero saber de tudo. Eu quero saber das fofocas. Eu quero saber. Poxa, para pensar. Pra que tu precisa saber de tanta coisa? Ninguém precisa saber de tanta coisa assim, principalmente tanta coisa inútil. Entenda, para que isso vai servir na tua vida? Não vai servir para nada. A fofoca de pouco serve. Vamos tirar a questão da malícia, tá? Que, sim, é uma coisa ruim, maliciosa. Tá, mas quero que vocês pensem pelo outro lado. O lado da utilidade. Não vai ser uma... Assim, às vezes a gente fofoca por fofocar. É porque a gente já tá acostumado, ora. A gente já tá acostumado. É óbvio, se a pessoa fofocou, a pessoa tá lá na tua frente, vocês estão conversando, a pessoa fala uma coisa, é paciência, né? Pô? Paciência, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas eu estou falando com você, que tá aqui me assistindo. Estou falando com você. Percebe? Estou falando com você. É isso que eu quero que vocês me escutem aqui hoje. Isso é importante demais. Isso é importante demais. Quando eu mortifico os meus sentidos externos, quando eu mortifico a minha memória e a minha imaginação, eu vou mortificar as minhas paixões. As minhas paixões. E o que seriam as minhas paixões? O que seriam as minhas paixões? Seriam os meus sentimentos. Sentimento de raiva, de ira, de ódio. Sentimento de luxúria. Sentimento de audácia, temor, tristeza. Existem muitas pessoas que elas são propensas a se entristecer. Se entristecem rápido demais, se entristecem fácil demais. São pessoas afetadas demais. É falta de firmeza, é falta de mortificação. Pode ter certeza, isso é falta de mortificação, é falta de uma vida ascética. Você ainda é fraco de caráter. Desculpa, assim, tá dizendo isso, tá? Assim, obviamente o motivo não é ofender, né? Obviamente que não. Obviamente que não. Obviamente que não. Você entende? Mas você precisa começar. E assim, o primeiro... A próxima live vai ser sobre virtudes, tá? Porque o primeiro passo para adquirir virtudes é a ascética. É o esforço. É a mortificação. Aí depois que eu começo a adquirir virtudes. As virtudes elas são um outro assunto. Já é um outro assunto. Existe um caminho
que é pouco falado, ou seja, como é que eu chego até ser uma pessoa prudente, como é que eu chego a ser uma pessoa ordenada, como é que eu chego, qual é o caminho, como é que eu trilho esse caminho até lá. Vocês percebem? Como é que eu trilho esse caminho até lá? A gente está falando agora da mortificação das paixões. Como eu chego até ser uma pessoa prudente, como é que eu chego até ser uma pessoa caridosa, como é que eu chego a ser uma pessoa com esperança, como é que eu chego a ser uma pessoa com fé, como é que eu chego a ser uma pessoa justa, como é que eu chego? Começa pela ascese, pelo esforço. E vejam bem, não se, assim, existe um outro princípio da vida ascética que ele é muito importante. Para que você adquira um hábito difícil, estudar, por exemplo, basta um dia que você fique sem estudar e você vai perceber que no outro dia, quando você começar a estudar, vai ser bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, os seus momentos de descanso, eles devem ser pontuais e devem estar dentro de uma rotina ordenada. Eu vou falar melhor sobre isso depois. Mas qual é o princípio da vida ascética? É difícil ganhar uma virtude, porque a gente consegue se esforçar, naturalmente nós conseguimos nos esforçar pela nossa inteligência, pela nossa vontade. Nós naturalmente conseguimos, tá? Mas assim, para eu perder esse hábito, é fácil. Para eu perder o hábito de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa prudente, é fácil. É fácil. É fácil. Né? São José Maria Escrivá que dizia isso. O santo, assim, muito reconhecido, fundador do Opus Dei, né? Meu santo de devoção. Para tu ganhar uma virtude, é uma coisa difícil. Você se esforça muito. Para você perder, meu filho, é fácil. É fácil. Esse é um princípio da vida ascética. É um princípio da vida ascética. O outro princípio da vida ascética, para que nós façamos a mortificação dos sentidos externos, faculdade da memória e da imaginação, sentidos internos e paixões, um outro princípio que ele é muito importante. Eu peço que vocês comecem a praticá-lo hoje. Obviamente é o princípio da meditação. Eu preciso pegar um assunto. Você não precisa saber de tudo. Eu preciso pegar um assunto somente. Pega, sei lá, a imitação de Cristo. E começar a ler aquilo. Um parágrafozinho por dia. A meditação constante. Então qual é o outro princípio da vida ascética? O esforço constante e prolongado. O esforço constante e prolongado. Hoje mesmo eu acordei de manhã, fui ler um livro que eu tinha começado a ler na semana passada. Hoje eu já não estava com tanta vontade de ler. Para mim já foi mais difícil, porque não era novo aquilo ali. Mas o que é que eu fiz? Sentei, estudei, li o livro durante 1h30. Esforço constante e prolongado. Aquilo que eu comecei na semana passada, eu continuei nessa semana. Percebe? Então viver uma vida ascética não tem, estenda. Vocês vão para psicólogos, vocês vão para coaches, vocês, assim, nada contra, tá? Mas assim, às vezes essas pessoas elas passam uma série de técnicas, uma série de coisas mirabolantes para você fazer, 1001 coisas, mas a resolução dos seus problemas ela é mais fácil do que você imagina. Ela é mais simples, quer dizer. Ela é mais simples do que você imagina. Óbvio que ela é mais simples do que você imagina. Uma vez eu atendi uma empresária. Eu nunca me esqueci desse dia, né? E ela dizendo, meu Deus, né? Minha vida empresarial tá um caos, não sei o quê, né? Muita desorganização. Ora, meu filho, o que é a desorganização? O que é a desorganização? É a preguiça. É a velha e conhecida preguiça.
A pessoa tem preguiça de se organizar, porque se organizar exige esforço. Óbvio, se organizar exige esforço. A gente tem que saber de algumas coisas também, assim, quais são os melhores meios de se organizar, mas no geral exige esforço. É difícil se organizar. Para algumas as pessoas têm preguiça de se organizar. Isso é claro, porque é uma coisa que não é que nem comer torta de limão. Não vem assim, bum. Não surge do nada. Não é que nem comer torta de limão. Óbvio que não. Óbvio que não. Vocês percebem isso? Não é que nem assistir Netflix. Que não existe esforço, não. Tu senta, pega o controle, liga a TV, bota lá Netflix, bota a série, pronto, acabou. Pronto, acabou, ó. Acabou. Acabou. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Consegue compreender? Então esses dois princípios da vida ascética, eles são muito importantes. Eles são muito importantes. Percebe? Não basta, assim, eu saber. E aí eu vou falar depois sobre a vida cognoscitiva, né? Existe a vida ascética e a vida cognoscitiva. Temas para as próximas lives. Mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que causar a morte, né? Causar, literalmente, não é óbvio que não é literalmente. Eu preciso mortificar os meus sentidos externos, internos e as paixões. Externos, internos e as paixões. O nosso caráter ele é formado pelos olhos e pelos ouvidos. É aquilo que nós vemos e aquilo que nós escutamos. Como é que estão as músicas? Essas músicas que nós escutamos hoje em dia, elas são eivadas de moleza. Uma música de pop é uma música que agrada. Agora vai escutar Bach. Vai escutar Beethoven. Caramba, assim, parece que a pessoa vai ter um infarto. Meu Deus, que negócio chato. Olha essa palavra, que coisa chata. Que coisa chata, né? Mas que coisa boa. Isso é bom, isso aquilo que é difícil. Aquilo que é difícil fortalece a nossa vontade. Aquilo que é difícil fortalece a nossa vontade. A reclamação, eu passo o dia todo reclamando. Reclamar é fácil, meu filho. O pessoal diz, né? Reclamar é fácil, fazer que são elas. É fazer que é difícil. Né? Não é assim? Mortificação, ó. Mortificação que é reclamar, mortificação da língua. Né? Não olhar pra tudo. Mortificação dos olhos. Não querer saber de tudo. Mortificação, ó, dos sentidos internos. Não pensar em coisas inúteis. Quando eu penso demais sobre coisas inúteis, eu começo a projetar a malícia. É assim, é claro. É claro. Então, esforço para mortificar os sentidos. Perfeito? Essa aqui é uma introdução sobre a vida ascética, tá? Obviamente lá no meu programa de amadurecimento à Forge eu falo bem de maneira muito mais ampla, muito mais aprofundada do que eu falo aqui. Aqui é uma live para introduzir, para a pessoa pegar uma ideia geral e conseguir realmente, sei lá, assim, realmente o meu objetivo aqui é ajudar, tá? Então, fiquem comigo, vocês vão ser os beneficiados aí da história. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até a próxima. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.